O tema da mensagem, como eu já falei, santidade ao Senhor. O texto está em Êxodo 28, verso 36. Diz assim, isso está falando lá do sacerdócio do Velho Testamento, que para nós é uma sombra daquilo que iria ser no futuro. Tudo do Velho Testamento faz sombra às coisas futuras, conforme nos explicou o irmão Paulo. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a mensagem de gravuras e selos, santidade ao Senhor, e atá-la-ás com um cordão de cor azul, de maneira que esteja na mitra, que é aqui. Sobre a frente da mitra estará. Então a mitra era tipo um turbante, e aí em cima daquele turbante colocava essa placa de ouro, escrito santidade ao Senhor. Quem colocava essa placa? O sumo sacerdote, que ele usava essa placa, essa vestimenta, né? A túnica, o efode, para entrar na presença de Deus. Mas ele não podia ir sem essa placa. E para ele entrar ali, tinha todo um ritual de purificação. E ele diz assim, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificaram em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Então, a Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdotes, para ministrar perante o Senhor. Lá no Velho Testamento, o sumo sacerdote, ele sacrificava um animal, e depois de ter feito todas as suas preparações anteriores, eu vou voltar um pouquinho, até as roupas íntimas dele eram feitas de linho fino e puro, porque ele não podia transpirar na presença de Deus. Tinha que ser uma roupa leve, porque o suor representava impureza. Então ele tinha todas aquelas vestimentas. Então ele sacrificava aquela novilha e ele colocava aquele sangue numa tigela de ouro, e ele iria entrar dentro do Santo dos Santos. Mas tinha também outros preparativos. Na orla da borda do sumo sacerdote, ele tinha campainhas de ouro. Então o sumo sacerdote tinha também uma corda amarrada na cintura, porque se ele morresse lá dentro e alguém entrasse para tirar ele, morria também. Então a pessoa puxava pela corda. Então ele entrava e ele fazia esse movimento todo o tempo. E aquelas sinetas tocavam. Está vivo, o cara está vivo. E ele, com todo o temor, ele adentrava aquele véu para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Uma vez por ano ele fazia isso. Mas imagina o medo dele. Será que eu esqueci de algo? Será que eu esqueci de confessar alguma coisa? Será que tem algo impuro na minha vida? Será que eu passei perto de alguma coisa morta e toquei naquilo? Então ele estava colocando em risco a sua vida. E ele entrava confiando naquele sangue que estava naquele vasilhame. E dizia: Deus, está aqui o sacrifício. Esse sacrifício hoje foi substituído pelo sangue de Jesus. Aquele sacerdote lá atrás, que fazia aquele sacrifício, tudo aquilo era representativo. E quando Jesus Cristo vem, João Batista olha e diz assim: este aí é o Cordeiro de Deus. Ou seja, o sacrifício que vai tirar o pecado do mundo. Uau! Isso é muito forte, é muito poderoso. Porque no Antigo Testamento, quando você ia sacrificar um animal, diz as instruções que você teria que colocar a sua mão
na cabeça daquele animal quando estava sendo sacrificado. Aquilo ali estava dizendo: ei, era você que deveria estar aqui, mas este animal está morrendo no teu lugar. A vida dele se estava esvaindo para que você pudesse viver. Mas a vida daquele animal não podia vir me ajudar em nada. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9, que o sangue desses animais, eles somente cobriam o pecado. É como se esse relógio fosse o pecado e o sangue vem, pum! Mas está aqui atrás, aqui embaixo, o relógio continua aqui. Então a pessoa, ela tinha o seu pecado, ela sacrificava e saía com a mesma vontade de pecar. Aquilo não trazia poder sobre ela, não empoderava a pessoa para ser um vencedor. Mas com Jesus é diferente. A minha vida, eu vou falar da minha vida. Se eu não tivesse encontrado Jesus quando eu tinha perto de 18 anos de idade, eu teria me matado. Ele mudou a minha vida. Eu sei que muitos de nós um dia já pensou em fazer uma besteira dessa. Mas eu conheci Jesus. E a palavra de Deus diz assim, Jesus dizendo: ninguém vem a mim se o meu Pai não trouxer. Quando eu li isso, gente, eu comecei a me achar. Cara, não foi qualquer um que me trouxe para Jesus, foi o papai. Foi meu pai que apresentou Jesus para mim. E Jesus disse: ninguém conhece o meu Pai se o Filho não o fizer conhecer. É Ele que nos revela o Pai. Filipe disse: Jesus, mostra-nos o Pai, e está tudo bem. Jesus disse: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês não viram ainda que eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Quase que ele diz assim: eu sou um clone dele. Eu sou tal qual. Eu tenho o mesmo DNA do meu Pai. Eu me pareço com ele em tudo. Deus, ele sempre olha para o homem procurando melhorar o seu caráter, as suas atitudes, os seus procedimentos. Sempre ele olha para nós. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede, como Jesus também intercede por nós. Ele disse: não pequeis, mas se pecardes, te lembra que tu tens um advogado junto ao Pai que intercede por você. Mas o Espírito Santo, então nós temos o Filho e temos o Espírito Santo clamando por nós junto ao Pai. Como eu vou poder ajudar esse meu filho? E interessante, meus irmãos, lá no céu existe um incensário. E a Bíblia diz que nesse incensário estão as orações dos santos. No céu não tem arquivo de oração. Por que, pastor? Porque não precisa. As nossas orações, elas são respondidas imediatamente por Deus. Por isso que ele queima. Coloca no incensário, queima. Quando a gente ora a Deus, Deus nos dá 3 respostas. Sim. Não, isso vai te fazer mal. Espera um pouco, eu vou te preparar para receber o que eu tenho para ti. Davi disse: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu penso que a paciência é algo que a gente precisa aperfeiçoar. Porque muitas vezes a gente pede algo a Deus e não consegue esperar o tempo de Deus. Deus não está demorando para fazer o que você quer. É você que não está preparado ainda para receber o que Ele tem. Lá na igreja Castelo, não sei, Castelo 1, essa Castelo 2, tinha um rapaz que era do som, um peruano.
E ele vinha para mim e dizia: pastor, eu quero me casar, pastor. Eu estou orando a Deus, mas minha mulher não chega. E passou 1 ano, passou 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele conheceu a esposa dele. Tinha 16 anos. Eu disse: imagina se tu pedisse, Deus tivesse, ela tivesse 12 anos. Não ia namorar com ela, né? Então Deus preparou ele e preparou ela também para ele. Então vamos colocar paciência naquilo que a gente pede a Deus, porque Deus vai nos moldar para nos dar o melhor. Amém? Quando nós nos convertemos ao Senhor, a Bíblia diz lá no livro de Isaías 1:18, verso 18 e 19, que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ou brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Quando nós cremos em Jesus, começa a nossa primeira etapa de santificação. Olha só, quando Jesus ascendeu aos céus, os apóstolos começaram a pregar o Evangelho. E o apóstolo Pedro estava na casa dele, e de repente ele viu descer do céu um lençol cheio de animais impuros. Tudo que pensar de animal impuro apareceu ali. E Deus disse para ele: toma esses animais, mata e come. Ele disse: de jeito nenhum, Senhor. Eu jamais toquei em algo impuro na minha vida. Eu tenho me preservado para ti. E Deus disse para ele 3 vezes: não julgues imundo aquilo que Deus já purificou com o seu sangue. Passou um pouquinho, tocar a porta de Pedro. Eram 2 mensageiros que Deus, o anjo de Deus, tinha dado endereço para eles procurarem Pedro. Olha, Deus mandou a gente aqui. O anjo falou para chamar você, que tem um homem chamado Cornélio, um romano, centurião romano, que eram inimigos dos judeus, para você ir lá pregar o evangelho para ele lá, que deram o endereço, o seu nome, você ir lá. Aí Pedro lembrou das visões. Eu fiquei pensando nesse texto, Cadu. Não julgues imundo aquilo que Deus já purificou com o seu sangue. Então eu pensei, quando Jesus morreu na cruz, ele purificou todos os seres humanos da face da terra dos seus pecados. Aí começou a contar do 0 velocímetro. Quando nós cremos em Jesus, outra vez nós experimentamos desse perdão. Então nós somos santificados ali. É um passo, você recebe ali o toque do Espírito Santo. A Bíblia diz que todos somos batizados em um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Esse é o primeiro batismo que a gente recebe quando crê em Jesus como Salvador. O nosso nome está escrito no livro da vida pelo fato de um dia você aceitar Jesus antes da fundação do mundo. Como é que Deus faz isso? Ele conhece o fim das coisas antes do começo delas, pela sua presciência. Em Eclesiastes diz: tudo o que é, já passou, e o que virá também já passou, mas Deus só pede conta do que passou. Ou seja, Davi diz no Salmo 139, ou 136, verso 139, diz assim: Senhor, quando eu ainda era informe, estava no ventre da minha mãe, tu já me conhecias. E acerca da minha vida, tu escreveu até mesmo o meu último dia. Que Deus é esse, gente? Que Deus é esse
Todo-Poderoso, que conhece o teu fim, o meu fim, do Rubem, da Carla, de todos nós. Já existe um livro da nossa vida escrito ali, antes de nós nascermos no ventre da nossa mãe. Que grande é esse Deus! Que santo é esse Deus! Poderoso! E Ele sabia que um dia você iria aceitar a Ele como seu Salvador. Mas o processo dentro do cristianismo, ele se pontua em 3 pilastros: justificação, santificação, que vai até o final da nossa vida, e o selo do Espírito Santo. O que é justificação? Imagine que você está num lugar e você encontra ali um copo fabricado lá pelo Jaci Borro, aquele famoso artista francês, e você reconhece aquele copo. Esse copo aqui vale muito, é muita grana, eu vou levar para minha casa. Você tirou da lama, levou para sua casa, você justificou. Ele estava na lama, não está mais, mas a lama está nele. Então vem o segundo processo, que é o de limpeza, a santificação. E por que Deus precisa nos santificar? Para colocar dentro de nós o Espírito Santo, que Ele viria e nos guiaria em toda a verdade. Eu acredito que quando nós vamos cometer um pecado, o Espírito Santo testifica no nosso coração, pelo menos comigo é assim, creio que com vocês também, que aquilo não está certo. E se eu insisto em ir adiante, na hora eu sinto uma tristeza. O que aconteceu? Eu entristeci o Espírito Santo, ele se afastou de mim. Eu perdi a presença. Certa vez, chegou aqui na porta da minha casa, eu estava alugando a casa, estava numa crise financeira tremenda. E no sábado, 11 da manhã, desalugou a casa e 3 horas da tarde consegui alugar a casa de novo pelo dobro do valor. Eu disse, Deus é bom, está tudo certo. E aí, estava aqui, tudo arrumando as coisas, entreguei a casa e saí. Quando eu cheguei no portão, tinha um oficial de justiça que queria fazer uma análise da casa por uma dívida de 40 mil para levar para leilão a casa. Não, eu levo o sofá que vale isso. Ele queria a casa. E ele perguntou de mim, você é o Jacó? Eu disse, não, sou o James, isso aí. É o mesmo significado, mas é mentira. E quando eu falei isso, por que eu falei isso? Porque eu não pensei em fazer o certo. Na minha cabeça humana era o certo. Pô, o cara acabou de entrar na casa, vem um cara para levar a casa para o leilão, o cara vai pular fora, vai querer rescindir o contrato. Já vem entrar com problema, mas não foi a melhor opção. Olha, me deu uma tristeza, mais uma tristeza tão grande. O Espírito Santo saiu daqui chorando. Por que eu falei isso? E aí o cara me liga, lógico, bateu na porta aqui, perguntou do cara, aí o telefone do Jacó, liga para ele, ligou. Você disse, rapaz, eu disse, me perdoa. Me perdoa, cara. Tu não sabe como o meu coração quebrou, rasgou, porque eu perdi a presença. Ele disse, não sei o que, você está com medo, não tenho medo não, dívida de 40 mil, vai lá em parcela, cara, está até passando, estou até pagando. Mas o que eu fiz, pensando que era o melhor, era o pior. Eu podia chegar para o cara, sou eu mesmo. Sou eu. Você quer fazer uma avaliação? Tá bom, olha, terreno aqui do lado está sendo vendido por 4 milhões, eu tenho 2 terrenos aqui, tá bom? Dá para pagar? E o cara ia embora. Eu resolvia. Mas quando a gente pensa que aquilo pode ser o pior para nós, se torna um pesadelo. Eu não me preocupei com o que ele pensou, eu me preocupei com o que Deus pensou de mim. Eu senti como se arrancassem algo do meu coração. Sabe aquele algo bom? Eu senti a tristeza do Espírito Santo. E eu disse, Deus, me perdoa. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria isso de novo. Me perdoa, Senhor.
Quantas vezes a gente toma decisões que entristecem o Espírito Santo? Quantas vezes? Existem pecados voluntários, existem pecados involuntários. Existem pecados conscientes e inconscientes. Existe até impureza. Lá no Velho Testamento tinha sacrifício para tudo. Pecado consciente, pecado inconsciente, para impureza. Tinha banho de piscina, tinha sacrifício de tudo quanto era jeito, da pão. Mas nós só precisamos hoje do sangue de Jesus. E de arrependimento. A primeira pregação dos apóstolos foi: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque esta promessa é para vocês, para os vossos filhos e todos aqueles que estão longe, tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Atos 2:38 a seguir. Então é para nós essa promessa. O Espírito Santo, Jesus disse: eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. Porque eu só posso estar aqui com vocês, com um com o outro, mas o Espírito Santo vai estar dentro de vocês. O ministério de Jesus foi nos salvar. Para quê? Por que Jesus teve que morrer? Para que eu pudesse ser purificado dos meus pecados e o Espírito Santo poder habitar em mim. Entenderam o mecanismo? E aí, depois de santificados, nós somos selados com o Espírito Santo. Que a Bíblia chega a dizer que é o penhor da nossa herança. Quem já penhorou alguma coisa na caixa aí? Acho que não tem mais isso, né? Mas quando eu era garoto lá em Manaus, eu sempre ouvia alguém dizer: vou na caixa, vou penhorar, isso aqui é o penhor, é a minha garantia que eu vou receber de volta minhas joias. E ali tinha todo o descritivo das joias. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia que a gente está em Cristo, que a gente vai ser arrebatado quando Jesus voltar. Ele é muito precioso. É o melhor. Deus sempre nos dá o seu melhor. Quando nós somos perdoados, e esse é o meu entendimento, a gente volta a ser santos e eternos, como Adão e Eva eram antes de pecar. Porque não foi o pecado que trouxe morte. Então, se o perdão do pecado tira a morte, eu passo a ser um ser eterno, eu tenho salvação em Cristo. Então eu vou cumprir as etapas, crer, e eu vou ser batizado. Eu vou descer as águas. E depois você vai receber imposição de mãos dos pastores, e você vai ser cheio ou cheia do Espírito Santo. Amém? Amém? Jesus, na sua última oração, em João capítulo 17, ele falou sobre a santificação. Ele orando ao Pai, ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a verdade não é uma religião. A verdade é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho e a vida. Caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então existem muitas religiões no mundo, mas nenhuma delas você vai receber o Espírito Santo na sua vida. Somente através de Jesus. Através dele. Quando nós nos posicionamos em santidade. Você tem que caminhar, e aqui tem que estar escrito, santidade ao Senhor. Você é um sacerdote, uma sacerdotisa de Deus. A Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou quando Jesus morreu na cruz, para que nós pudéssemos adentrar no Santo dos Santos, a hora que nós quisermos. Porque já existe um sangue. Quando Deus olha para o mundo, ele olha através do sangue de Jesus. Acho que ele vê o mundo vermelho. A lente dele é vermelha.
Quando diz assim, Deus está destruindo o Rio Grande do Sul. Não é Deus. A Bíblia diz que Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. O que destrói a tua vida, a tua casa, o Brasil, o Estado, é o pecado. É o afastamento do homem com Deus. Tira Deus da tua vida para te ver o que vai acontecer com o teu lar. Tira Deus dos teus negócios. Falar em negócios, eu tinha 19 anos quando me casei com a primeira esposa. E aí eu fui para um retiro, lá em Goiânia, cidade Rubiataba, acho que é isso. Fui para lá. Eu cheguei lá, conheci outros cristãos, eu era novo, tinha 19 para 20 anos. E aí um deles era empresário e disse para mim assim, cara, no Brasil, quem paga imposto não vai adiante, quebra a empresa. E essa palavra caiu no meu coração assim, ó, pum, como uma seta do diabo. E eu comecei uma empresa, eu sonegava. O que você pensar e não pensar, eu sonegava. Mas eu só vivia patinando. Não ia para frente. Mas tu é dizimista? Eu sou fiel. Todo dia, todos os meses da minha vida, eu vou lá, primeira coisa é a primícia de Deus. Durante 47, 48 anos. Mas Deus não abençoava. Porque Ele disse, dai para César o que é de César. E dai para Deus o que é de Deus. Mas quando foi em 98, que eu abri a minha empresa, a Matt Goldman, eu falei para minha esposa e disse assim, amor, Deus tem falado comigo, que Ele quer me abençoar, mas do jeito que está, eu vou ser abençoado. A partir de hoje, estou abrindo essa empresa nova, e se eu tiver que sonegar, ela vai fechar porque eu não vou sonegar. Porque se Jesus, os princípios dele, não cabem dentro da minha empresa, melhor que ela feche. E você não tem ideia como Deus me fez prosperar. Você não tem ideia como Deus me abençoou. E sabe o que é importante, interessante? É que tudo aquilo que eu soneguei, eu vi compensações ao longo da minha vida. Uma vez eu paguei 600 mil reais, isso já faz tempo, de armazenagem no porto de Itajaí, por causa da greve da Receita. Eu falei, Deus, o que é isso? Ele disse, estou compensando, mas estou compensando devagar, tu não vai quebrar. Tudo que eu tirei da união de sonegações, Deus devolveu. Ele não quer que a gente fique devendo ninguém, nada. Vai comprar uma pizza? A nota fiscal, por favor. Por que não? Não vou estar conivente com a pessoa que está sonegando. Quem está pagando imposto sou eu. Se ela não me dá nota, então estou ajudando ela a sonegar. Não, mas tem que esperar 5 minutos para a nota chegar. Não se trata de tempo, se trata de fazer o que é certo. Mas eu vou dizer para vocês, eu errei muito, durante muito tempo também. Muito tempo. Eu falava para Deus, Deus, eu não cometo mais esse pecado. E aí, passava 3 meses, 4 meses, lá estava eu cometendo meu pecado. Deus, eu te prometo que eu não cometo mais. Agora, interessante, eu lutava contra aquilo, e aquilo ia demorando mais tempo para acontecer, sabe? Com 6 meses, depois com 1 ano, depois 1 ano e meio, 2, e depois eu consegui vencer aquilo. Tiago diz assim, olha, confessai os vossos pecados uns para os outros, para que sareis. Não é para ser perdoado. Interessante isso, né? Ele fala em sarar. Tem um pastor, ele conta isso de púlpito, vou contar aqui porque ele fala de púlpito, pastor Abe Uber. Ele tinha acabado de se converter, de se tornar pastor, mas ele tinha o pecado da pornografia. E ele não conseguia, ele orava, e jejuava, e buscava, e não conseguia. Aí ele disse assim, cara, eu vou procurar outro pastor, e eu vou me aconselhar com ele. Aí ele procurou o irmão dele, que também era pastor, foi ali e confessou. Foi a última vez que ele viu pornografia. Ele foi curado. Jesus perdoava, porque sabia que ele estava lutando, mas ele precisava ser sarado, sarado da alma. Então eu não tenho poder para perdoar o que você fez, mas Deus me deu autoridade para te ouvir e você ser sarado.
Por isso que é bom você ter pessoas de confiança, onde você pode abrir o coração e essa pessoa vai te ouvir, vai orar contigo e você vai ser abençoado e vai morrer ali esse assunto. Romanos 6, verso 4 diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele no batismo da morte. Olha como o batismo representa a morte. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Paulo chega a dizer que todas as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, quando nós somos criaturas batizadas em Cristo, nós ressuscitamos zerado, assim, ó. Zerado, como é que é o nome da velocímetro zerado. Somos uma nova criatura. Colossenses capítulo 1 diz que ele nos transportou do império de trevas para o reino do seu Filho amado, aonde temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então, como ele tirou do reino de trevas, que estava caído no primeiro Adão pecou, então toda a descendência desse primeiro Adão estava debaixo de maldição. Então Jesus Cristo vem como um segundo Adão para criar uma nova criação. E quando a gente nasce em Cristo, eu nasço uma nova criatura. Tudo passou. Agora eu estou pertencendo a um reino eterno, um reino de luz, um reino onde tem paz. No meio das tribulações, você tem paz interna, você tem alegria dentro de você. Você não depende mais das circunstâncias para ser alegre. Não é feliz, que a felicidade era passageira, mas alegre. Se alegrando em Deus, se alegrando que nada pode te afetar mais. A pior coisa que pode acontecer na tua vida é morrer, mas é melhor também que você vai para junto do seu Pai e nada mais vai te atingir ali. Por que que lá nas arenas de Roma as pessoas eram mortas por leões e elas estavam ali adorando a Deus? Porque eles sabiam, pode matar a carne, mas não pode matar o teu espírito, a alma. Porque vocês sabem, nós somos uma alma que estamos num corpo e temos um espírito que é a essência divina em nós. A Bíblia diz que o Espírito de Deus fala ao nosso espírito que somos filhos de Deus e clama: Abba, Pai. Amém? Efésios 4, verso 20 e 24 diz assim: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, que está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos removeis no espírito do vosso sentido, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Cristianismo não é religião, é um método de viver. Jesus disse: sedes, pois, meus imitadores. Aliás, Paulo disse: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, falando aos Gálatas, disse: estou com dores de parto por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vós. Então o Evangelho de Paulo se sintetiza a formar o caráter de Jesus em nós. Pedro diz que nós devemos crescer até a estatura completa, a saber, de Cristo. Então a caminhada cristã é uma caminhada de crescimento. E como é que nós crescemos? Ouvindo o Evangelho, lendo as Escrituras, orando, jejuando. Isso é uma caminhada. Falando de Jesus, orando pelos enfermos, entregando uma profecia para alguém, porque aqui
Nós cremos no sobrenatural de Deus. E entendemos que o sobrenatural não pertence a mim, ao Cadu, ao Ricardo, à Ivone, à Eleni, não. Pertence a todos os filhos de Deus. Paulo diz em Efésios que nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Então nós temos que ver do céu, na perspectiva do céu para a terra, e não da terra para o céu, como se nós não estivéssemos lá. João, no livro de Apocalipse, ele viu uma multidão de gente salva em Cristo. Você sabia que eu estava lá? Porque João viu a eternidade. E na eternidade nós já estamos lá. Só estamos cumprindo aqui, o nosso cronos. Mas no kairos de Deus, que é o tempo de Deus, nós já estamos lá. Já estamos em Cristo. Já estamos assentados com Ele. O nosso nome já está gravado ali. Você sabia que o nome de Judas Iscariotes estava no livro da vida? Vocês sabiam disso? Está na Bíblia. Eles saíram para expulsar demônios, curar enfermos de 2 em 2 e voltaram alegres. E Jesus disse: calma, vocês estão alegres por isso? Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E Judas estava lá. E o que fez com que o Judas não se salvasse? Ele se desviou da verdade. O nome dele foi apagado. Nós não queremos que o nosso nome seja apagado. Ninguém quer. A Bíblia diz em Apocalipse que a morte e o inferno, Satanás e os seus seguidores serão lançados no lago de fogo. E ali será a segunda morte, que é a morte da alma. Imagina nós deixarmos de existir. Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. A morte não passa pela cabeça da gente. Um microfonezinho chato. A morte não passa pela cabeça da gente. Nenhum de nós quer morrer. Meu pai tinha 75 anos, eu perguntei: pai, quantos anos o senhor quer viver mais? 5, meu filho. 80 anos, eu perguntei: quantos anos o senhor quer viver? Já cumpriu 5, está na hora de morrer. Ele disse: não, meu filho, eu quero mais 5. Aí deu 85, pai, agora já deu, né? Completou 85, está na hora de ir, né? Eu disse: não, filho, eu quero mais 5. Não importa quantos anos, nós somos seres eternos. Deus nos fez eternos. E agora a eternidade está em Cristo. A eternidade não está no céu, está em Jesus. Jesus disse: o Pai me deu autoridade para dar vida. E por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos nos despojar do velho homem. 1 Coríntios 10, 13. Muitas vezes a gente diz assim: poxa, não estou conseguindo vencer o pecado. Eu já vi gente dizer isso. Estou conseguindo, estou perdendo para o diabo, né? Deus está me permitindo ser um derrotado. Mas olha o que a Bíblia diz aqui, 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. Então, quando vem uma provação, Deus dá um escape. Nenhuma provação é mais forte do que a minha carne, do que a tua carne. A gente diz: isso aqui eu não aguento. Aguenta. Eu tinha uma casa do oleiro ali em Ratones, para dependentes químicos. E eu dizia para os rapazes: você sabe que existe uma coisa em vocês que nem Deus toca e nem o diabo toca? O que é? Tua livre escolha. Se tu escolheres fazer o mal, Deus não vai te impedir de fazer. E se tu escolher fazer o bem, o diabo também não vai te impedir. O inferno não pode tocar na tua vontade. A tua vontade pertence a ti.
a minha vontade já não pertence a mim, pertence a Deus. Por isso que nós somos guiados pelo Espírito. Quem está em Cristo é guiado pelo Espírito Santo. Por isso essa vozinha fala no teu coração: ei, faz não, vai dar mal, vai ter problema, para por aí. Você acha que Deus não falou comigo ali fora? Com oficial de justiça? Mas eu não quis ouvir a voz. Eu li um livro chamado A Isca de Satanás. Não sei se vocês já leram. Alguém já leu? Do John Bevere, um escritor americano muito bom ele. E nesse livro ele falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ele disse que se converteu um homem na igreja e ele fumava 3 maços de cigarros por dia. E esse homem vinha lutando, fazendo jejum, orando para se libertar do fumo. E não conseguia. Aí ele levou um amigo que também fumava menos, mas fumava. E no dia que esse amigo entregou a vida para Cristo, ele foi liberto do fumo. E esse homem que fumava 3 carteiras se revoltou com Deus. Disse assim: Deus não me ama. Eu vou lá para a minha casa da montanha e eu vou ter um particular com Deus. E ele chegou ali com Deus e: Deus, você não me ama. Olha aí, o meu amigo acabou de se converter, você libertou ele e a mim você não liberta. Então Deus falou para ele assim: você sabe por que eu não te liberto? Não. Porque a sua intenção de deixar de fumar não está batendo com o seu desejo de parar de fumar. Ou seja, ele gostava de fumar. E naquela hora ele disse assim: Senhor, eu nunca pensei nisso. Realmente eu gosto de fumar. Mas o Senhor pode tirar esse gosto do meu coração? Deus tirou. Foi a última vez que ele fumou e que ele orou a Deus para parar de fumar. Então às vezes a gente ora errado. A gente não sabe pedir. Pedis e não recebeis, porque pedimos mal. Pedimos errado. Vamos pedir certo. Hebreus 12:4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. O pecado é o maior inimigo da humanidade, porque ele nos afasta de Deus. E o meu maior inimigo é o meu velho homem. Teve um pregador americano, acho que foi o Billy Graham, disse assim: dizem que o velho homem morre nas águas do batismo e surge um novo homem. Mas eu acho que aquele miserável sabia nadar. Porque o velho homem não é brincadeira. Eu tenho a luta com o meu velho homem todo dia. Eu creio que todos nós temos. Todos nós lutamos diariamente contra essa natureza carnal, acomodada. Né? Olha, vai ter uma reunião, vamos lá falar de Deus. Cara, eu fui para a praia hoje, peguei sol, estou cansado. O corpo não quer vir mais de jeito nenhum. E a alma dizendo: vai lá, é bom, você vai ouvir de Deus. Isso aqui está me incomodando já. Está uma cola aqui. É aqui que a gente alimenta a nossa alma. Uma vez perguntaram do homem que estava há 30 anos na igreja. Um amigo dele perguntou: vem cá, você te lembra de todas as pregações que o pastor falou? Porque ele falou: são 30 anos, cara. Tu vai quarta, tu vai domingo. E às vezes tu vai em culto de oração. Tu lembra de todas as palavras que ele pregou? Ele disse: interessante essa pergunta. Tu é casado quantos anos? Ele falou: 30 anos também eu sou casado. Perguntando para o outro, tinha feito a pergunta. Tua mulher cozinha para ti todo dia? Ele disse: sim, faço café da manhã, almoço e eu vou jantar com ela à noite. Tu lembra de todas as comidas que a tua mulher fez para ti? Ele disse: não. Cara, mas te trouxe até aqui.
o que você ouve de Deus do púlpito, trouxe você até aqui. E vai levar você mais longe, mais uma semana que você está alimentando, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. Algo está sendo mudado dentro de você, dentro de mim. Porque primeiro eu prego para mim, depois eu prego para você. Né, Cadu? Exato. Eu sou o maior ouvinte do que eu prego. Eu já estou pregando comigo desde quando eu estava preparando essa mensagem. Jesus disse em João 8, 34, 36, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É tão bom te ouvir de Jesus, né? Nós somos filhos, gente. Eu quero encorajar você a vencer você. Vencer esse velho homem. Nós precisamos vencer por quê? Porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Você já pensou? O teu nome está escrito lá no céu. Já pensou você estar lá e chamar assim? Cadu, Caniquiano, né? Ricardo, tal, Ivone, Taúla. Já pensou? Ouvir o teu nome ser chamado ali. E você saber que o teu nome está ali dentro. E que você faz parte de uma eternidade com Deus. Que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais necessidades. Gente, a vida da gente é tão curta aqui. Eu estou com 65. Parece que foi ontem. Amanhã, que eu digo daqui a uns anos, espero, eu não vou estar mais aqui. Isso aqui só é um vestibular para nós. Só para ser aprovado por Deus. E Deus é tão bom que Ele deu livre-arbítrio para nós. Você acredita que Deus tem tanto poder que Ele pode converter os 8 bilhões de habitantes em 1 minuto? Se Ele quiser? Tem ou não tem? Tem. Por que Ele não faz? Porque nós não somos robôs. E Ele não quer pessoas que vão para o lado dele porque é obrigado a ir. Ele quer que as pessoas vão porque o amam, porque reconhecem quem Ele é e não o que Ele faz. O relacionamento de Deus não é baseado em coisas, é baseado em pessoas. Jesus Cristo não veio aqui na terra falar de carro, de cavalo, não. Ele veio falar do reino, Ele veio pregar salvação. Ele, sendo rei, se fez plebeu. E o homem quer se fazer rei. Para reinar em quem? Jesus disse: a glória do homem é passageira, a minha é eterna. Então que nós escrevamos na nossa testa aqui, ó, mandar tatuar: santidade ao Senhor. Uau! Tem gente que tatua tanta coisa ruim, né? Coloca aqui: santidade ao Senhor. Mas isso, na verdade, tem que estar aqui, ó. Amém. Nós temos que saber tomar decisões. Nós somos livres e responsáveis. Eu creio nesse evangelho. Meu sogro dizia assim: porque esse Deus é tão bom, por que Ele colocou a árvore do bem e do mal lá no paraíso? Você já pensou nisso? E Ele colocou bem no meio, não colocou escondida, colocou bem no meio, não colocou arame farpado ao redor. Ele colocou ali. Deus disse assim: ei, vocês façam o que vocês quiserem na vida de vocês. Vocês foram criados eternos. Mas se vocês não querem ser eternos, está aqui a árvore, vocês comam e vocês vão morrer. Feito? A Bíblia diz que tinha árvore de tudo quanto era qualidade. Era um baita de um paraíso, de um jardim. E o pessoal vai lá e come do fruto proibido. Devia ser manga, né? Porque manga é tão bom, palma. Gostando de manga. Para finalizar, gente, vamos ficar de pé. Para dar a impressão que está acabando.
processo de santificação, gente, ele é progressivo. Como eu falei aqui, tinha pecado que eu cometia, pedia perdão, orava, aí passava um tempo sem cometer lá na frente, e esse tempo de entre um pecado e o mesmo pecado ia se alongando, porque Deus ia me dando força. O Espírito Santo, ele veio para nos dar poder. Isso é graça, nos empoderar para vencer a nós mesmos. É a vida de Deus dentro de nós. E Colossenses 3, 4 a 8 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós vos manifestaremos com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então vamos fazer como Davi: as palavras da minha boca, a meditação do meu coração, sejam todas em louvor a Ti, ó Deus. Amém. Gente, eu não estou dizendo que é fácil, não. Tá? Não estou dizendo que é fácil, mas vai valer a pena. O que Deus tem para nós é muito maior do que tudo que nós já vivemos. Amém. E melhor do que tudo que nós vamos viver. Vale a pena.